Amém, amém. Som. Boa noite, Nova Teens, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom estar podendo aqui na frente compartilhar com vocês. É uma honra para mim estar aqui. A gente tem falado muito com alguns de vocês na turma do Imersão da Tarde, a gente já trocou muita ideia, mas é muito bom estar conversando com todos vocês hoje aqui, trazendo um pouco do que Deus tem falado nos nossos corações, do que Deus fez por cada um de nós, do que Deus é. Eu quero começar com uma oração para que Deus se mostre presente aqui, para que Deus venha na nossa vida, para que Deus venha tocar o coração de cada um. Senhor, Pai, ilumina, Pai, ilumina esse lugar, ilumina aqui o acampa dentro, Senhor, que a gente possa, Pai, saber mais de Ti, que a gente possa Te conhecer, Senhor. Pai, vem com Tua presença, vem com Teu amor, que as palavras sejam ditas aqui, Pai, que sejam Suas palavras, Pai, que os corações sejam tocados por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos falar do plano. Pode pôr lá? O plano. O plano. Enfim. O plano. Eu tinha colocado uma fonte legal, não saiu, mas tudo bem, vai essa mesmo, não tem problema. E qual que é o plano? E por que é o plano? Não sei se vocês perceberam, mas desde a criação do mundo, desde que Deus planejou tudo, Ele tinha um plano. E quando Ele diz, haja luz, a primeira coisa que Deus criou, haja luz, Ele já disse, haja cruz. Ele tinha um plano perfeito, que é Deus, quando Ele criou tudo, Ele já tinha tudo planejado. Ele criou o nosso mundo, Ele criou o homem, Ele criou cada um de nós. Ele tinha um plano perfeito, Ele tinha um plano de relacionamento com o homem. Então Deus criou o mundo para Deus criou o mundo e o universo para se revelar. Deus é amor, e vocês ouvem isso o tempo todo, que Deus é amor. Porém, o amor, ele precisa ser revelado. Deus queria mostrar o amor, revelar a sua glória. E isso vai dizer aqui, desde a criação do mundo, Romanos 1:20, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então Deus fez a sua criação e com ela Ele se revelou. Ele criou o homem para ter um relacionamento de amor com Ele. E o que é um relacionamento de amor com o homem? Tá? Ele vai dizer lá em João 17, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deus queria um relacionamento com cada um de nós. Deus queria um relacionamento de amor com cada um de vocês. Por isso Ele criou todas as coisas. Porém, o relacionamento de amor, ele não acontece à força.
amor presume liberdade. E Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele cria um jardim do Éden maravilhoso, Ele cria Adão, cria Eva, e no meio do jardim, o que Deus coloca? Uma árvore. Deus coloca uma árvore no meio do jardim. O que essa árvore representa? A liberdade do homem. Não existe relacionamento de amor à força. Se o homem não tivesse escolhas, a única escolha que o homem tem é amar a Deus, não existiria amor, porque seria um relacionamento que o homem é forçado a amar a Deus. Por isso, o Deus deu ao homem a liberdade. E com essa liberdade, também a opção de aceitá-lo ou rejeitá-lo. E o que o homem fez com a liberdade que lhe foi dada? A morte. É o segundo capítulo dessa história. Pois o salário do pecado é a morte. O homem decidiu rejeitar Deus. Ele quis seguir o seu próprio caminho. Ele pensou: eu vou ser o meu Deus. Por que eu vou ter um Deus se eu posso ser o meu próprio dono? Se eu posso ser dono das minhas vontades, eu posso fazer aquilo que eu quero, não aquilo que Ele quer. Eu posso ter a glória toda para mim. E Adão e Eva escolheram rejeitar Ele. Escolheram abominar a Deus. Escolheram rejeitá-lo. Escolheram serem donos dos seus próprios desejos e vontades, achando que isso ia ser bênção, que isso ia ser bom para eles. Mas quando Deus abre os olhos deles, eles se veem nus. E a realidade, o conhecimento que eles buscavam ter, comendo da árvore, foi o conhecimento de que eles eram maus. E o mal chega ao mundo através do homem, com a sua liberdade. O Deus dá ao homem a liberdade, e o homem traz o mal ao mundo, usando dessa liberdade, se afasta de Deus. E o versículo fala lá em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. E essa morte não é uma morte física. A morte é uma morte espiritual. É uma morte que representa a separação completa do homem com Deus. Representa um abismo de distância. Então, Deus e o homem são separados por completo. Não há obra que o homem faça de bom que seja capaz de reaproximar ele de novo de Deus. Pois o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. A Bíblia fala, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por descendência, toda a genealogia de Adão, que foi o primeiro homem, foi amaldiçoada. Todos nós nascemos nessa rejeição. Nossa perante Deus. Todos nós somos maus por essência. Todos nós nascemos maus por essência. Todos nós pecamos. Todos nós merecemos a morte física e a morte espiritual. Todos nós merecemos a condenação eterna. E essa foi a grande consequência do homem ter rejeitado. E todos os dias, desde que a gente nasce, a gente escolhe rejeitar a Deus. Porém, lembra lá no começo?
O plano não era perfeito? Como que ele pode ter dado errado? Dessa forma. Por que o mal venceu? O plano, ele era perfeito, sim. E lá atrás, Deus já sabia que o homem ia pecar. Mas ele tinha uma esperança. Ele tinha uma nova esperança. Deus permanece amando o homem. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O homem escolheu rejeitá-lo, mas Deus não escolheu rejeitar o homem. Deus é justo, Ele não pode deixar com que uma transgressão, uma ofensa a Ele, fique impune. Mas Ele ainda assim, Ele ama cada um de nós. E Ele já tinha pensado em tudo. E o nome dessa esperança é Jesus. Mas quem é Jesus, afinal? Quem é Jesus? O que Ele fez? E a Bíblia tem um versículo muito lindo, um capítulo, que fala um pouquinho de Jesus. João 1. No princípio, lá na criação, era aquele que é a palavra, o haja luz. Essa palavra é Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Lá no princípio, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João 1, do 1 ao 5. Jesus era Deus, é Deus. E Ele veio ao mundo. Deus sai de sua glória perfeita, a comunhão de Jesus com o Pai na glória, e Ele vem ao mundo em forma humana. Ele vem ao mundo em forma humana. Ele envia o seu Filho para o mundo, com um único objetivo: salvar o mundo. E foi por isso que Deus veio. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o primeiro filho, gerado, único filho, ele é o único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus veio ao mundo para a salvação. Deus veio ao mundo para ser essa esperança, para fazer com que esse plano perfeito aconteça. Uma dívida foi criada, e essa dívida precisava ser paga. E Jesus, Ele é o único caminho. Não existe outro Deus que desceu à terra. Não existe outro Deus que morreu para nos salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso volta a falar com o que a gente disse com relação a obras. Né? O que a gente pode fazer para ir ao Pai? Nada. É só por meio dele. É só por meio dele. Ele é o único caminho. Ele é o único Filho. E para que tudo isso acontecesse, era necessário o sacrifício. E o que é o sacrifício?
Todos nós temos uma dívida. Todos nós pecamos, todos nós merecemos a morte. E Jesus veio à terra, se mostrou Deus, nos ensinou, nos fez milagres, curou, foi o nosso exemplo. E quando ele estava prestes a ir para a cruz, ele vai para o jardim do Getsêmani, se ajoelha e ora. Fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero, é muito pesado para mim. Mas eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a sua. Jesus estava constrangido. E ele mesmo considerava isso um peso alto demais para ele. Mas a gente sabe na história da igreja, que vários discípulos de Jesus também foram crucificados, não foram? E como que os discípulos iam para a cruz quando eles foram crucificados? Quem sabe? Cantando e louvando: Senhor, amém. Nós vamos para a cruz, o Senhor. Estevão foi apedrejado lá, ele olhou para o céu, via anjos subindo e descendo. E como que os discípulos de Jesus iam para a cruz cantando, e o mestre não se considerava capaz? A cruz de Jesus, ela não era só uma cruz física. A cruz de Jesus era uma cruz espiritual. Sobre Jesus estava caindo a condenação da morte espiritual de Adão. O abismo, lembra do abismo? Toda a ira de Deus, é isso que tinha dentro do cálice que Jesus não queria beber. Então, ele não foi crucificado fisicamente, ele foi crucificado espiritualmente. A Bíblia fala, e a gente vai ler esse versículo daqui a pouco, que Deus agradou de esmagá-lo na cruz. Deus se agradou de esmagar o seu filho na cruz. E Jesus vai clamar: Senhor, por que o Senhor me abandonou? E a Bíblia fala que lá em 1 Coríntios 6, fomos salvos por um alto preço. Esse é o alto preço de um sacrifício espiritual, de uma morte espiritual e não de uma morte física. Só Deus poderia fazer isso por nós, mais ninguém. Jesus não é qualquer um. Quando tudo acontece, está consumado, Jesus se entrega na presença de Deus, o véu do templo se rasga. E o que o véu do templo representa? Representava a divisão. Para um lado do véu era onde Deus estava, para o outro lado era onde o homem estava. E esse véu se rasga, e agora o homem não tem mais um abismo entre ele e Deus. O homem tem livre acesso. Só que, ao mesmo tempo, e isso é algo cultural lá dos judeus, quando um filho morria, e vocês veem na história de Jacó, quando ele sabe que José morreu, o que Jacó faz? Rasga as suas vestes. E isso tem um significado, esse símbolo. Deus rasga as suas vestes, porque o filho dele havia morrido. O filho dele foi crucificado.
Tudo isso para dizer que não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. Foi uma condenação espiritual, foi uma cruz espiritual. E eu quero ler lá, Isaías 53. Isaías 53 foi escrito 700 anos antes de Jesus, 700 anos antes de Jesus, e fala sobre ele. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos como estima. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos... Estou sem referência. Consegue subir um pouco, Henrique? Diminui um pouco o zoom lá, um pouco mais. Um pouco mais. Pode diminuir. Vamos puxar aqui, tudo bem. Isaías 53. Isso está lá na sua Bíblia. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, e esse é o versículo que eu falei para vocês lá atrás, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Almeida vai falar que o Senhor se alegrou em esmagá-lo, fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, e prolongará os seus dias, e a verdade do Senhor prosperará em sua mão, pois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e os seus transgressores, e pelos transgressores intercedeu. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Isso aqui foi escrito 700 anos antes da morte de Cristo. O plano era perfeito, sim.
Lá em João, acho que não está passando aí. Todos, aí volta para o João 1. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ele era o unigênito, o único filho. E ele, por intermédio dele, Deus nos dá o direito de sermos filhos de Deus. E ele passa de ser unigênito para ser primogênito. Não é mais o único. Ele é o primeiro de muitos. Depois de 3 dias, Jesus ressuscita. E a ressurreição vem para dizer que ele venceu a morte. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus destruiu o poder da morte espiritual. Tudo é espiritual aqui. Jesus vive até hoje. Quando você olha a cruz, você ver desenho de cruz por aí, você vai ver a cruz vazia, porque ele não está mais lá. O túmulo dele está vazio. E a imagem aqui vai mostrar as cicatrizes. E a ressurreição dele, a nova vida de Jesus, representa a nossa nova vida, de quem vai morrer para o pecado e vai viver para Deus. Mas Jesus fez tudo isso por nós, mas como que a gente acessa isso? Qualquer pessoa pode ser salva. Ninguém merece. Ninguém nunca vai merecer. Mas todos têm acesso à graça e ao sacrifício. Porém, não importa o tamanho do pecado. Seja você alguém que cometeu os seus pecados, alguém que tem maus pensamentos, alguém que ofende pessoas, que machuca pessoas, ou que machuca a si mesmo, ou que é assassino, que é qualquer coisa. Não importa o tamanho do seu pecado, todos podem ser salvos. O sacrifício de Jesus é maior que o pecado, que qualquer pecado. Mas, lembram que Deus criou a gente para um relacionamento de amor? Amor presume o quê? Liberdade.
Não é porque Jesus veio e morreu que você deixa de ter a sua liberdade. Cada um de nós tem a sua. E você tem a liberdade para tomar o seu caminho. E Deus está te chamando aqui para tomar o caminho dele. Hoje você vai ter a oportunidade de escolher se você quer rejeitar esse Deus, se você quer ter a mesma atitude que Adão teve, de falar: eu sou o meu Deus, eu rejeito esse Deus, eu não quero ele, ou de falar: sim, Senhor, eu creio, sim, Senhor, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que ele veio para nos salvar, que ele desceu aqui, que ele morreu e ressuscitou por nós. Eu tenho fé. Você não vai ter provas físicas, é preciso fé, porque isso não é físico, isso é espiritual. E a nossa fé vai acessar o espiritual. Ok, eu creio, mas não basta só. Ah, beleza, mas a sua vida tem que mudar. E você precisa olhar para a sua vida, olhar para os seus pecados, que cada um de nós sabe quais são, e arrepender-se, e tomar um caminho diferente, e fazer de Jesus não só o nosso Salvador, fazer dele o nosso Senhor. Quem manda é Ele. Isso significa Senhor. Senhor é dono, é quem manda. Se eu sou o meu Senhor, eu sou do diabo. Eu não quero Deus, eu rejeito Deus. Eu quero ser o meu Senhor. Mas se eu aceito a Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida para Ele por completo, e as minhas ações não são mais as mesmas. E o terceiro passo, que é confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Jesus, confessar: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração, e aqui está a fé, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A gente está falando aqui de salvação, de mudança de um destino eterno, de perdão de pecados. Deus está chamando cada um de nós. Deus quer uma decisão do nosso coração. Ele quer o nosso arrependimento, Ele quer a nossa entrega de vida. Quer transformar a nossa história. Ele quer transformar cada pequeno detalhe da nossa vida. Porque o plano dele é perfeito, desde o início. E é essa vida perfeita que Ele oferece para cada um de nós. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Fala com Deus agora. Fala para Ele. Fala para Ele que você acredita que Ele é Deus, que você tem fé nele. Fala para Ele que você crê.
Fala para ele que você não quer mais ser escravo do seu pecado. Você não quer mais desagradar ele. Fala que você se arrepende. E se você não tomou essa decisão ainda, ou se você está tomando ela pela primeira vez hoje, ou se você quer reforçar a sua decisão, se você já tinha tomado essa decisão por Deus, mas você quer reforçar essa decisão, ora agora, ora comigo. Senhor Deus, eu sou falho, Pai. Desde que eu nasci, eu tenho te desagradado. E eu reconheço isso. Pai, eu não tenho nada de bom em mim mesmo. Eu reconheço que eu sou um pecador. E que eu preciso de Ti. Pai, eu reconheço que Jesus é Deus. Eu acredito, eu tenho fé que Ele é Deus. Eu tenho fé nesse plano perfeito. Eu tenho fé que Deus veio a esse mundo para me curar, para me salvar. Pai, eu entrego o controle da minha vida a Ti, Senhor. Eu quero chamar, Senhor, Jesus para que Ele seja o meu Salvador e também seja o meu Senhor. Eu quero viver uma vida completamente para Ele. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olho fechado. Ainda de olho fechado. Muitos de vocês já fizeram essa oração uma vez na vida. Mas alguns estão tomando essa decisão pela primeira vez. E quando você toma essa decisão pela primeira vez, Deus fala que você tem que confessar Ele. O que é confessar? Confessar é falar assim: Senhor, eu aceito, eu acredito, eu creio. E eu quero pedir para que quem tomou essa decisão aqui hoje, pela primeira vez, que levante a sua mão. Bem alto, bem alto. Amém. Eu quero pedir agora para que quem já tinha orado, mas que sente que não estava vivendo isso, que sente que precisa renovar esse voto, precisa renovar essa decisão. Levanta a mão. Pode abaixar. Amém. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, uma multidão de pecados são perdoados. A Bíblia fala que quem aceita o seu Filho, Jesus, como Senhor e Salvador, não tem mais condenação. A Bíblia fala que nós passamos a ser filhos de Deus, que nós passamos a ser casa do seu Santo Espírito. Deus passa a vir morar dentro de cada um de nós. Eu quero que você ore agora. Eu quero orar por cada um de vocês que levantou a mão.
Senhor Deus, louvamos a Ti, Pai, louvamos a Ti pelo Teu santo nome, pelo Teu santo plano, Senhor, que é um plano que não é um plano falho, não é um plano humano, não é um plano físico, Pai. O Seu plano é perfeito, o Seu plano é espiritual, Senhor, o Seu plano é eterno. Louvamos a Deus, Pai, por essas pessoas, por esses teens aqui, Senhor, que decidiram renovar os votos, decidiram tomar essa decisão pela primeira vez, porque é só o Senhor que tem a salvação, é só o Senhor que tem a vida eterna, o Senhor é o único caminho, e que a gente possa, Pai, Te honrar com a nossa vida, com a nossa história, em nome de Jesus, amém.